Não era segredo entre os funcionários do Hospital Santa Clara, em Prudentópolis, interior do Paraná, que algo estranho rondava os corredores da UTI neonatal. Cada setor daquele hospital parecia carregar uma história própria. Um sussurro das paredes, um gemido antigo vindo dos encanamentos. Mas era ali, entre incubadoras e monitores cardíacos, onde as lendas pareciam ganhar forma. A enfermeira responsável por aquele plantão era Letícia, uma mulher de 38 anos, firme e experiente, acostumada com a pressão, o ritmo acelerado e o peso emocional do setor. Estava há quase 14 anos no hospital e já havia visto de tudo: prematuros que venceram a morte, outros que se foram em silêncio, mães que desmoronavam e pais que aprendiam a força em meio ao medo. Mas o que Letícia ainda não conseguia explicar eram os momentos em que o tempo parecia parar e o ar se tornava pesado. Era sempre durante as madrugadas silenciosas. Os corredores ficavam frios demais, mesmo nos meses de calor. Um silêncio estranho tomava conta do hospital, como se a própria estrutura se calasse. E foi em uma dessas noites que tudo começou a fazer sentido, ou perder completamente. Cláudio, o entregador noturno de insumos e medicações, era conhecido por seu jeito tranquilo. Ele fazia o trajeto entre o almoxarifado e os setores do hospital com discrição, quase como se pedisse licença para passar. Naquela madrugada de quinta-feira, ele chegou mais cedo do que o habitual. Letícia estranhou, mas não deu importância. Recebeu os materiais, assinou a ficha e voltou sua atenção aos recém-nascidos. Foi quando notou algo estranho. Uma das câmeras de segurança, posicionada no canto superior da UTI, piscava de forma intermitente. Na tela, por um breve momento, uma figura apareceu entre as incubadoras. Alta, magra, cabelos longos e coberta por um manto branco, que parecia se fundir com a luz fria do ambiente. A imagem durou menos de 2 segundos, mas Letícia congelou. Tentou convencer a si mesma de que era interferência, um defeito comum nas câmeras antigas do hospital. Mas seu corpo não acreditava nisso. O coração disparava, os pelos dos braços se arrepiaram e um calafrio subiu por sua espinha com uma intensidade quase dolorosa. Ela se levantou da cadeira e andou pelo setor. Os bebês dormiam, monitores em ritmo constante, nada fora do comum. No entanto, o frio era anormal. E quando se virou para uma das incubadoras mais afastadas, percebeu que o cobertor de um dos recém-nascidos estava ligeiramente puxado para fora, como se alguém o tivesse ajeitado com delicadeza. Aquilo não era possível. Letícia sabia que não havia ninguém ali além dela. Os relatos antigos começaram a vir à tona em sua mente. Quando era recém-formada e começou a trabalhar no Santa Clara, ouviu comentários de colegas mais antigos sobre a mulher de branco, uma espécie de espírito protetor ou ceifadora, dependendo da versão, que aparecia na UTI neonatal durante as madrugadas. Uns diziam que ela embalava os bebês e os levava em paz. Outros juravam que ela apenas os observava, como se fizesse uma triagem silenciosa entre os que ficariam e os que partiriam. Com o tempo, Letícia descartou essas histórias como folclore de hospital, até aquela madrugada. Na manhã seguinte, ao revisar os dados da noite, uma morte havia sido registrada. O bebê da incubadora mais afastada, o mesmo do cobertor mexido, teve uma parada cardíaca repentina. Nenhum sinal anterior de piora, nenhuma anomalia detectada. Era como se, de repente, o coraçãozinho tivesse simplesmente decidido parar. A certidão médica indicava falência respiratória súbita, mas Letícia sabia que algo não batia. Ela então decidiu verificar os arquivos das câmeras da noite anterior. Pediu acesso ao técnico de informática, com a desculpa de revisar um possível defeito. E lá estava. O vídeo mostrava exatamente o momento em que a mulher de branco passava entre as incubadoras, parando justamente ao lado do bebê que viria a falecer. A figura permanecia imóvel por cerca de 30 segundos, com a cabeça levemente inclinada. Depois desaparecia, como se dissolvesse na névoa. Letícia não contou a ninguém. Nos dias que se seguiram, começou a prestar mais atenção. Dormia menos, observava mais. Durante 3 madrugadas consecutivas, nada de estranho ocorreu. Nenhuma figura, nenhuma interferência. Os bebês estavam estáveis. Mas na 4ª noite a sensação retornou. O ar ficou frio de novo. E o hospital silencioso demais. E então novamente a interferência na câmera. Ela já sabia o que aconteceria.
pela manhã, outra perda. Outro bebê, também estável, havia partido. Letícia passou a associar a aparição à morte inevitável, como se aquela figura fosse uma espécie de prenúncio do fim. Mas não havia explicação médica, técnica ou lógica. Era apenas ela, sua percepção, e a inquietude que aumentava a cada noite. Ela passou a anotar tudo: horários, temperatura, comportamentos estranhos, falhas nas câmeras. Montava um diário secreto no fundo de sua gaveta. Ao final de uma semana, havia registrado 4 aparições da mulher de branco e 4 mortes, todas semelhantes, súbitas, silenciosas, sem aviso. Cláudio, o entregador, também começou a perceber a mudança. Letícia não dizia nada, mas seus olhos estavam diferentes, mais atentos, mais cansados. Certa madrugada, ele deixou os insumos e comentou, com um tom hesitante, que o corredor parecia estranhamente quieto. Letícia apenas assentiu, como quem já não precisava de confirmação. Foi na 8ª madrugada que o ápice chegou. Naquela noite, Letícia se sentia especialmente desconfortável. A temperatura na UTI estava tecnicamente normal, mas ela tremia como se estivesse no inverno. Não havia vento, não havia vazamentos, mas algo a empurrava. Um medo instintivo, uma presença que não podia ver. A câmera novamente começou a piscar, mas dessa vez não era apenas uma, eram todas. As imagens tremiam, chiavam, exibiam flashes rápidos da figura. E não apenas em uma posição. Era como se ela se movesse entre as incubadoras, flutuando, dobrando-se sobre os bebês, sussurrando algo que não podia ser captado. E então a imagem congelou. No dia seguinte, 2 bebês haviam partido, ambos em incubadoras próximas. Letícia sabia que aquilo não era coincidência. Aquela madrugada não fora como as outras. Havia algo mais intenso, mais sombrio, como se a mulher de branco não estivesse mais apenas observando, estava decidindo. Ao longo dos meses, a rotina continuou. Letícia permaneceu no cargo, mais silenciosa, mais reclusa. O hospital seguiu como sempre. Nascimento, esperança, perda. Mas dentro dela algo havia mudado. Não era apenas o medo, era a aceitação de que havia forças atuando ali que iam além da medicina. Ela não via mais a mulher de branco com tanta frequência, mas sentia sua presença. Sabia quando estava por perto, e quando isso acontecia já não tentava impedir. Apenas se despedia com o olhar. A lenda permaneceu, ganhando força entre os funcionários mais jovens. Alguns juravam ter visto a figura, outros zombavam. Mas ninguém negava que, às vezes, a morte chegava com delicadeza, como um carinho invisível no berço de um bebê. E Letícia, mesmo em silêncio, sabia quem era a responsável por esse toque. O tempo passou. Letícia permaneceu no Hospital Santa Clara por mais alguns anos, sempre na mesma ala, sempre durante a noite. Tornou-se quase uma lenda viva entre os novos enfermeiros, não apenas pela experiência, mas pela calma com que lidava com as perdas. Muitos diziam que ela parecia prever quando um bebê não resistiria. Outros comentavam em sussurros que ela conversava sozinha nos plantões vazios. Mas ninguém ousava perguntar. Até que, numa madrugada comum, Cláudio, o entregador, agora um amigo silencioso de Letícia, notou que ela não estava na sala de descanso nem na UTI. Estranhou. Resolveu procurá-la, caminhando pelos corredores com o carrinho de insumos rangendo levemente. Encontrou a porta da UTI entreaberta. A luz estava acesa, mas o ambiente mais silencioso do que nunca. Ao entrar, percebeu que tudo estava em ordem. Os bebês monitorados, os aparelhos funcionando normalmente. Tudo exceto por uma coisa. Letícia estava ali, sentada em sua cadeira habitual com os olhos fechados. Cláudio se aproximou devagar, hesitante. Chamou por ela, mas não houve resposta. A ficha caiu. Letícia estava morta, sem sinais de sofrimento. Sem luta, apenas paz. O laudo depois confirmaria. Parada cardíaca fulminante, natural, silenciosa, exatamente, como os pequenos que ela havia visto partir ao longo dos anos. Mas havia algo que ninguém conseguiu explicar. Naquela madrugada, por volta das 13h14, o horário em que Letícia foi registrada como falecida, todas as câmeras da UTI falharam ao mesmo tempo, por exatos 2 minutos. Quando voltaram a funcionar, uma imagem apareceu por menos de 1 segundo no sistema. Uma figura branca, de costas, caminhando ao lado de Letícia, levando-a pela mão.
A mulher de branco não apareceu mais depois daquela noite. Alguns dizem que Letícia foi escolhida. Outros acreditam que ela sempre soube que um dia também seria embalada pelos braços invisíveis que levaram tantos outros. E há quem diga, em silêncio, com o coração apertado, que desde então, nas noites frias e silenciosas de Prudentópolis, uma nova presença caminha entre as incubadoras. Não mais uma mulher de branco. Agora é uma enfermeira,